A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa terceira lição da classe dos juvenis. Eu sou o Romilson de Andrade e eu falo aqui dos estúdios do Róton 46, da Geração Eleita e da UMADJU, Departamento de Jovens e Adolescentes da Igreja de Jundiaí. E hoje nós vamos estar comentando com vocês a lição de número 3 dos adolescentes, que tem por título Vencendo o Medo e a Timidez. Então, desde já, é importante para a gente ouvir o que você tem a dizer a respeito das aulas, como elas estão sendo gravadas, de como nós podemos melhorar para ajudar você na sua congregação, onde você estiver nos ouvindo, para que essas aulas tenham maior alcance e impacto. E lembrando que a aula de escola bíblica dominical, ela tem como fundamento principal a Bíblia e a palavra de Deus. Então, tentaremos expor o máximo possível do assunto à luz do que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para isso nós temos o texto da lição que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo de número 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:17. Veja que quando nós pensamos no assunto, e já introduzindo o assunto de medo e timidez, isso depende basicamente das expectativas que nós criamos internamente. Tanto o medo e a timidez, ela vem à frente daquilo que o resultado certamente seria. Por exemplo, nós podemos, quando nós vamos tomar alguma atitude, nós pensamos nas consequências, nós pensamos naquilo que vai acontecer e nós pensamos isso de uma maneira pessimista. E com isso acontece em nosso coração, em nossa mente, o império do sentimento do medo e da timidez. Nós bloqueamos as nossas atitudes, nós bloqueamos as nossas ações pensando em probabilidades daquilo que poderia acontecer e não necessariamente aquilo irá acontecer. O medo é isso, então ele te impede as ações no presente pelas possibilidades hipotéticas que você cogitou num futuro e que não necessariamente aquilo vai acontecer. Tanto isso quanto a timidez. A timidez aqui é importante que a palavra de Deus, e nós vamos explicar isso ao longo dessa lição, ela vai trazer timidez no sentido de covardia, no sentido desse medo exagerado. Nós não estamos falando aqui daquela pessoa que é tímida, que é quieta, que é uma pessoa mais melancólica, né? Se a gente for pensar aí nas características de sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, geralmente o melancólico é aquela pessoa mais introvertida, mais quieta, e não é esse tipo de timidez que nós estamos tratando aqui, que a palavra de Deus fala. Você pode continuar sendo quietinho no seu canto, isso não te desabona. O problema é a covardia. O problema é quando você é tímido no sentido de você não chegar diante de Deus, onde você não querer estar próximo do seu irmão, onde você quer se recluir no seu mundo e ficar só dentro de você, achando que você é a pior pessoa do mundo. Não, é muito diferente aquela pessoa que é tímida porque se acha a pior pessoa do mundo daquela pessoa tímida que só não gosta muito de ficar falando, por exemplo, ou se expondo. Então são características completamente diferentes. Então é só para deixar claro que nós vamos estar tratando, inclusive o que a palavra de Deus nos traz é que ela trata a timidez no sentido patológico, no sentido que aquilo é tão grande na sua vida que você se menospreza a ponto de você acreditar que você não é nem digno do sacrifício de Jesus. E realmente nós não somos, mas indigno no sentido que, independentemente daquilo que Cristo fez por você, aquilo não te alcança, porque você é pior do que todas as pessoas. Não, todos nós somos ruins iguais. E o sangue de Cristo e o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela é eficaz para alcançar todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas são indignas diante de Deus, mas todos nós, pela graça do nosso Senhor, fomos alcançados por sua palavra. E a leitura bíblica em classe vai estar no livro de Salmos, de número 91, versos de 1 a 16, que é bem conhecido também, né? Algumas pessoas até atendem de cor, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja, eu gosto muito de trazer o texto, tentando extrair todos esses detalhes do texto, que é a exegese do texto na escola bíblica dominical, eu acredito que é o que faz mais sentido.
Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passeia no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que vê de longe o esconderijo do Altíssimo, mas aquele que habita, aquele que permanece, aquele que está debaixo das potentes mãos do Senhor. E quando nós estamos debaixo das mãos do nosso Senhor, nós o conhecemos, por isso nós descansamos. Nós somos livres, porque nós sabemos que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Então, por isso nós conseguimos viver e cumprir a palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações e súplicas com ações de graças, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. É sobre isso, né? Sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Então a gente começa a declarar ao Senhor: Ele é o meu Deus. E isso não é só no sentido titular, mas é no sentido prático, é no sentido experimental. Ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Veja que aqui também o autor de Salmos 91, que acredita-se a autoria sendo dada a Moisés, durante a travessia no deserto, ele vai trazer o retrato de Deus como aquela pessoa onde nós podemos nos refugiar em situações de dificuldades, de adversidades. Então, se tem alguma coisa que a adversidade serve para a vida do crente, é para fazê-lo se aproximar de Deus, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza, que é o que também está escrito em Salmos 46. Porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem na sua braveza, ainda que todo mundo se acabe, nós confiaremos no nosso Deus. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus tinha uma promessa para Israel enquanto eles peregrinassem. Por aquilo que Deus disse que ia acontecer, enquanto o povo andasse em obediência à palavra de Deus, conforme está em Deuteronômio 28, Deus os guardaria. Então ele livraria do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Veja que escudo e broquel é o mesmo elemento de defesa, só que o escudo é utilizado quando você avança, né? Porque ele é um pouco menor. O broquel é aquilo que vai sobre o seu corpo inteiro. Quando você para, quando você está sob ataque, você para e protege o seu corpo inteiro. Então a palavra de Deus, estar em Deus, é tão suficiente quando nos momentos onde nós avançamos, também nos momentos em que nós paramos no sentido de nos proteger até esperar que Deus nos mande avançar. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Isso significa o quê? De dia e de noite, confiando em Deus, nós sabemos que toda a nossa vida está debaixo das mãos do Todo-Poderoso Deus. Por isso 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você pode estar confiando nisso plenamente, sem medo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, nós veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Ele é como se esse verso repetisse com outras palavras, a partir do verso 9, aquilo que já foi dito a partir do verso de número 1. Né? E ele continua dizendo no verso de número 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Veja que esses versos são tão lindos, é uma oração de confiança e uma resposta do próprio Deus, enfatizando que nós podemos ter nele esta confiança. Então, em Deus não há espaço, não há lugar, nem para o medo, nem para a timidez. Meus irmãos, agora nós entraremos, né, nos tópicos da lição. E o primeiro tópico, ele vai trazer para a gente como tema principal o problema do medo. Né? O que o medo causa para aqueles que vivem no medo e com medo. Né? O medo, ele vai paralisar,
de acordo com o tópico 1.1. O medo também que inibe o potencial e o medo que o impede de ser usado por Deus. De modo que até o ponto 2 e o 3 a gente vai tentar tratar da mesma forma, até porque, além da perspectiva social do problema do medo, tem o problema espiritual, né? O medo, como a gente já adiantou na introdução, ele paralisa porque o medo ele supõe resultados. Tanto o medo quanto a esperança, ele supõe resultados. A diferença é que o medo vai supor resultados negativos e a esperança, os resultados positivos, obviamente. De modo que parece que é mais fácil você viver, perceber, sentir os efeitos do medo do que os efeitos da esperança. Porque ao viver os efeitos da esperança, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos temperança, nós temos longanimidade, né, que é o ânimo longo ou alongado. Mas de modo que quando nós estamos com medo, nós ficamos apreensivos, tensos, preocupados, nós colocamos várias possibilidades negativas em cima de algo que pode ser até relativamente simples. Vou dar um exemplo, às vezes a pessoa ela vai muito bem numa aula, numa determinada matéria, e chega o tempo dos exames, o tempo das provas. E ela imagina que a prova vai ser algo tão difícil, vai ser algo tão inalcançável, que ela já bloqueia no seu psicológico, é como se ela já aceitasse a derrota. Então o medo parece que ele antecipa as derrotas. E para vencer isso, veja que é algo que está acontecendo só aqui no seu campo mental, só no campo hipotético. Então as pessoas elas acabam ficando ansiosas, porque o medo também ele vai trazer um grande aspecto de ansiedade, porque ele vai antecipar as coisas do futuro. E ainda que o medo seja por algum trauma, né, que isso a gente tira lá do passado para trazer ao presente, de qualquer jeito, aquilo que você viu no passado e você percebe no presente, você vai projetar para o futuro. Então, ainda assim, teria a característica de trazer as coisas do futuro para o presente, sendo que é impossível. Quando nós trazemos as coisas do futuro para o presente, nós não vivemos nem o presente nem o futuro. Então acaba ficando bagunçado na nossa mente, e isso nos paralisa. E a gente fica criando, se for isso, se for aquilo, mas se for desse jeito. A palavra de Deus, principalmente Jesus vai dizer em Mateus 14, 26 a 32, 17, 5 a 7, Mateus 28, 5 e 6, uma frase simples, famosa, mais profunda e eu acredito que pouco entendida ou praticada, que é não temas. Ou seja, não tenha medo, porque não antecipe o problema. Porque quando Jesus diz isso, por exemplo, para Jairo, é algo muito interessante que no meio do caminho acontece um milagre, que é a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos aproximadamente, e do outro lado, quando termina essa cura, quando termina esse milagre, vem algumas pessoas de Jairo, olha, não incomode mais Jesus, porque agora sua filha morreu. E eu fico imaginando quando começa a vir todo aquele pensamento, subir ao coração, subir à mente de Jairo, todo aquele problema, né, que ele provavelmente antecipou, por que eu vim, por que eu não fiquei, e fica aqueles porquês todos, é como se Jesus colocasse a mão no ombro dele e falasse assim, não tenha medo, né? Tipo assim, Jairo, eu já tô indo com você, eu já disse que vai dar certo. Você não precisa, ainda que a situação seja concreta no presente, se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo liberou uma palavra sobre a sua vida, nós devemos ficar em paz. A palavra que nós temos é, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E nós vemos em Apocalipse, no final da história, vai chegar o dia que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem medo. Então nós devemos ter a certeza em Deus que nós podemos confiar num futuro bom e promissor. Jeremias 29:11, o Senhor vai dizer, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos não de mal, mas de paz para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor tem coisas boas para as nossas vidas. Então nós devemos confiar em Ele, nós não devemos ficar paralisados pelo medo. Ou eu acho que o antônimo da paralisia ou do medo é a esperança, é a fé. A fé ela nos move, a fé ela nos faz tocar na obra de Jesus, faz continuar a andar com Ele, ela nos move, ela não nos paralisa. E esse medo também, no sentido social, ele pode inibir seu potencial. Hoje o problema, né, que acontece muito, todas as classes de idade, é o problema da comparação. Nós olhamos todas as pessoas que estão à nossa volta, praticamente parece que todas elas são muito melhor que nós.
né? E todas elas parecem que são tão desenvoltas, tão capazes, tão... Você fala, mas por que eu? E isso não pode te paralisar. A comparação não pode. Você tem o seu potencial. Você é filho de Deus. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Jesus morreu por você. Você pode desenvolver em Deus coisas fantásticas, porque o Senhor, ele nos chama para obras grandes. E tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer é grande, é porque vem das mãos dele. Não é porque uma pessoa tem um pouco mais de facilidades, por coisas, por educação, por outras situações de vida, que ela seja melhor que você. Ela pode estar mais desenvolvida, com certeza. Mas todos nós temos habilidades e capacidades que não são de se comparar. Você pode ser bom em muitas coisas que outras pessoas à sua volta não são. E isso não é no sentido de menosprezar outras e aumentar você. É no sentido que ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Você tem que se comparar com o propósito que Deus colocou na sua vida, não com o que Ele colocou na vida do outro. Ele tem algo especial para a sua vida. E isso, queridos irmãos, professores, isso tem que ficar muito claro, né, para os juvenis, para os seus alunos. E o medo, ele te impede de ser usado por Deus. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, mas parece que não avança, não vai, é porque a gente cria uma expectativa negativa, sendo que o próprio Deus já disse que ia dar certo. Então, esse medo, esse problema, esse peso que fica no nosso coração, muitas vezes atrapalha em nossa vida, em nossos corações, o agir de Deus. Porque cada vez que nós exaltamos o medo e diminuímos a palavra de Deus, nós estamos escolhendo um caminho. Então, nós temos o caminho do medo e o caminho da fé. E o Senhor nos deu pela sua palavra, ouvir a palavra dele, o caminho de fé. Então, por isso, pelo fato de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós podemos confiar 100% nele. Agora, meus irmãos, nós vamos para o segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre a timidez como um grande desafio a ser vencido, né? Nós falamos sobre o medo, agora nós vamos falar sobre a timidez. Geralmente, é até difícil fazer essa separação, mas parece que o medo ele leva muito em conta as características mais externas, enquanto a timidez ele leva em conta bastante as características internas das pessoas, o que elas têm por dentro. Então, quando nós pensamos em timidez, aquela pessoa que se fecha em si, a revista vai trabalhar 3 pontos: a timidez que atrapalha o seu desenvolvimento, a timidez que sufoca o seu crescimento e a timidez que dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo. Bom, a timidez como sendo aquela parte que atrapalha o seu desenvolvimento, no sentido de um desenvolvimento no sentido de você não correr atrás, né? De novo, nós estamos falando de timidez no sentido de covardia, não no sentido de introspecção. Que a introspecção não é nenhum problema, não é nenhum defeito dentro, né, das suas devidas proporções, assim como o excesso, né, de você falar, o excesso de expressão também, ela dentro de limites normais não tem problema nenhum, mas se ela é excessiva também pode ter vários problemas, né? Aquela pessoa que entra onde não é chamado, então é tão ruim, qualquer extremo é ruim, no sentido de que é distante do ponto de equilíbrio. Então, quando nós pensamos na timidez como esse sentido patológico de covardia, que você não faz nada porque você está paralisado em si, aí esse é o problema. Então você acaba deixando de se desenvolver, deixando de procurar cursos, recursos, relacionamentos, participar dos grupos, participar de atividades da igreja. Não necessariamente, toda vez que você vai participar, por exemplo, de uma atividade da igreja, você precisa liderar, estar na frente. E também isso é importante para que os líderes, para que os pastores, os professores, eles conheçam também os temperamentos dos seus alunos. Às vezes você vai chegar para fazer uma dinâmica na escola bíblica dominical, aí vai e chama a primeira pessoa, aquela pessoa bastante introspectiva, e acaba constrangendo aquela pessoa. Então existem formas também de aquelas pessoas mais expressivas, aquelas pessoas que eles lideram, trazer essas pessoas mais introspectivas para perto de si, do que, dependendo do jeito que se fala, acaba afastando ela. Então, não só a pessoa que é tímida pode atrapalhar seu desenvolvimento, como aquelas pessoas que às vezes por querer fazer o bem, pode também atrapalhar o desenvolvimento daquela pessoa no grupo, né? Então, a pessoa que é tímida, no sentido de introvertida, não no sentido de covardia,
não tem problema de ela ficar quietinha no canto dela. Agora você vai ver problema quando aquela pessoa não quer participar de nada, quando ela deixa de ir, quando ela não quer participar nem de estar presente, sabe? Você vê aquela pessoa que é tímida, ela sempre está presente, então ela está participando do jeito dela. Então é algo muito delicado onde nós devemos tomar bastante cuidado, porque se isso for no sentido patológico, como eu disse, essa timidez foi no sentido de covardia, aí você também acaba sufocando o seu próprio crescimento, ou alguém sufoca esse crescimento querendo impor um meio de ação a qual não é característico daquela pessoa. E também, aqui eu quero comentar que nesse terceiro, no ponto 2.3, isso precisa estar bastante claro, porque a timidez que dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo não é a timidez de introspecção. Aqui é uma timidez de covardia. Então, para que isso seja muito claro, porque às vezes a pessoa que é tímida pode pensar, poxa, então eu nunca vou receber o batismo no Espírito Santo, eu nunca vou receber o poder do Espírito Santo porque eu sou introvertida. Não é isso. Quando está escrito, se eu não me engano, é no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, onde diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, está falando dos covardes, está falando daqueles que não fazem a obra de Deus, que não aceitam trabalhar de Deus na sua vida, não fazem nada para o reino de Deus, nem respondem positivamente a fé. Então esses são os covardes. Eles não oram, eles não buscam, eles não leem, eles não têm uma vida com Deus. Não é diferente daquela pessoa introspectiva que ora, fala, Senhor, eu estou aqui, eu não grito como fulano, eu não falo alto como Beltrano, mas eu estou aqui. O Espírito Santo dá poder a todas as pessoas que as buscam, independentemente do modo em que as buscam. Se você for um colérico, aquela pessoa mais enfática, que ora e parece até agressivo, né? O colérico falando, é aquela pessoa sanguínea, espontânea, que vê... Não, parece que o dia sempre amanhece com um sol e um arco-íris e está muito espontâneo, falante e às vezes até chega a assustar. Tem aquelas pessoas fleumáticas que são mais tranquilas, são mais lineares. Tudo tá bom, se tá bom com o colérico, tá bom com o sanguíneo, tá bom com o melancólico, mas tem aquelas pessoas que são mais melancólicas, mais retraídas, elas são mais introspectivas. O Espírito Santo trabalha no colérico, no fleumático, no melancólico, no sanguíneo. Não tem nenhuma distinção de pessoas. Então, de novo, que fique claro que esse ponto onde que a timidez, a única timidez que dificulta a ação do Espírito Santo é aquela timidez que impede você buscar a Deus no sentido de uma covardia. E no sentido de covardia é que você não só deixa de fazer, como não faz por você pensar que Deus é alguém diferente daquilo que ele é. A gente vê muito bem isso naquela parábola dos trabalhadores, onde um recebeu 5, outro 2, outro 1, e sendo que esse que recebeu uma menor quantidade de talentos, falou assim, olha, eu cavei o talento porque eu sabia que o Senhor era um homem rude, que colhe onde não planta e etc. E isso daí não é o tímido, esse daí é o covarde. Ele recebeu e enterrou. Esse é o público a qual está se referindo a palavra de Deus, daqueles que não vão herdar. Agora, Deus não fala nada sobre os introspectivos. Você pode ser introspectivo, mas você faz parte de uma comunidade da igreja, você saúda as pessoas com a paz do Senhor. Quando você tem uma oportunidade, ainda que seja para ler um versículo, você vai. Então, existem diferenças. E o Espírito Santo trabalha na vida de todas as pessoas, a qual tem o seu coração aberto para receber a ação do Espírito Santo de Deus. Agora, meus irmãos, nós estamos partindo para o nosso terceiro tópico, né? O tópico que vai falar sobre como vencer o medo e a timidez. Também nós temos 3 subdivisões. Falar com Deus para falar com as pessoas, ler e reler, o poder da leitura, e a superação que vem com a ajuda de Deus e das pessoas. Aqui, esse tópico, você vai perceber que para vencer o medo e a timidez, você não consegue isso sozinho. Nós somos indivíduos sociais, e parece ser até uma ambiguidade nessas definições, indivíduos e sociais, é porque nós somos individuais, nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos um ser, um ente, alguém que existe, mas também nós precisamos de relacionamento, todos nós precisamos de muitas pessoas ao longo da nossa vida, precisamos da nossa mãe, do nosso pai, precisamos no convívio familiar, precisamos das pessoas na escola, e etc, etc. Toda a nossa vida a gente vai precisar de alguém, e às vezes você é uma pessoa que não fala muito, e aqui é importante também fazer a distinção. Para você vencer o medo e para você vencer a timidez, você precisa enfrentá-los. E você enfrenta-as fazendo aquilo que naturalmente você não fazia, que geralmente é falar com as pessoas, falar em público, mas também vai depender, por exemplo, do tipo de desenvolvimento que você quer.
A gente pode separar. Se você quer um desenvolvimento profissional, onde você vai ser um gestor, tem bastante recurso, você vai precisar de traquejo, você vai precisar falar com as pessoas, saber falar com desde a pessoa mais indouta até a pessoa mais culta, aquela pessoa que tem um menor conhecimento, quanto aquela pessoa que tem um maior conhecimento, tanto de experiência quanto de conhecimento literário, conhecimento no sentido educacional propriamente dito. Então, você pode ter esse jogo de cintura, você vai acabar se desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente melhor do que outras pessoas que não se comunicam, até porque comunicação é você tornar comum, né? Comunicare, do latim comunicare, que é tornar comum aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. E isso todos nós precisamos. Como é que alguém vai entender aquilo que você deseja se você não sabe comunicar? Se você tem, imagina, você tem uma dor no estômago, né? Eu falo isso porque eu sempre tive o problema eu sou péssimo com biologia. Quando eu queria comunicar uma dor no estômago, às vezes eu colocava a mão na barriga e, sabe, dificilmente, quando eu era menor, eu dificilmente me expressava dessa forma. Se você não sabe se expressar, a pessoa não sabe onde dói, a pessoa não sabe como te ajudar, como te socorrer. Se você não sabe expressar os seus sentimentos, muito dificilmente você vai ser ajudado. Então, essa questão de falar com Deus é algo também que nos ajuda a organizar os nossos pensamentos e saber aquilo que nós precisamos. Quando nós oramos, eu até acho interessante que a recomendação de falar alto, falar aquilo que você está orando para que você possa ouvir. Não precisa orar para que toda a igreja ouça, né? Se não for esse sentido. Mas se você orar e falar assim, Senhor, eu estou aqui, você vai ouvindo sua voz. E quando você ouve sua voz, você consegue pensar naquilo que você está falando. Você não fica perdido em seus próprios pensamentos. Isso acaba facilitando. A leitura além de você ter mais vocabulário, você conhecer mais palavras, você saber se expressar melhor, conjugar os verbos, não ficar falando como se escreve, tirando as gírias, os vícios de linguagem, a expressão. Eu acabei de falar, esse é um tipo de vício de linguagem, quando você fica vagaroso em ficar procurando os seus próprios pensamentos. Então, se você quer melhorar no sentido de fala, a leitura faz todo sentido e até também conecta as pessoas. E todo crente, logicamente, deve ler a Bíblia, é o mínimo. Você pode ler algumas literaturas que são bastante interessantes, os livros de C.S. Lewis são muito bem, apesar de ser uma linguagem um pouco difícil de entender, mas ele sempre dá uns bons exemplos para ajudar a assimilar suas ideias, e não tem várias coisas boas em que se pode ler. E é importante nós fazermos um bom filtro daquilo que nós vamos ler, não é ler por ler, mas é saber aquilo que nós vamos colocar dentro do nosso coração, que isso define toda a nossa característica. E por fim, a superação vem com a ajuda de Deus e com a ajuda das pessoas. Meu irmão, a palavra de Deus diz que é importante nós tornarmos comum aos santos as nossas necessidades. Confessar, dizer aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, orar ao Senhor, falar com alguma pessoa que você sente confiança, ter algum amigo de oração, alguém que está do seu lado, orando e jejuando, pedindo a Deus com você. A coisa pior que pode acontecer na sua vida é você ser alguém isolado, tímido, retraído e com medo. Não tenha medo. Inclusive, não tenha medo de Deus. E eu quero finalizar assim. Não tenha medo de Deus. O Senhor te conhece, conhece toda a sua estrutura, conhece aquilo que você será, aquilo que você foi e aquilo que você pode ser. Deus conhece todas essas coisas. Então não se esqueça, coloque tudo diante das mãos do Senhor. Confia nele. E tudo Ele fará pela sua vida. Você é filho de Deus e não se esqueça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive vencer o medo e a timidez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.